Leitura do livro 1984, capítulo 1. Era um dia gelado e ensolarado de abril e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, com o queixo acocorado junto ao peito, numa tentativa de se cobrir do vento impiedoso, passou rapidamente pelas portas de vidro das mansões Vitória. No entanto, não com a rapidez necessária para evitar que uma lufada de poeira o acompanhasse. O cheiro do saguão de entrada lembrava repolho cozido. E aqueles velhos capachos de pano trançado? Na parede oposta à entrada foi colocado um pôster colorido, que em realidade era grande demais para aquele ambiente fechado. Ele mostrava tão somente um imenso rosto, de mais de 1 metro de largura. Era de um homem de cerca de 45 anos, com um bigode preto grosso e traços um tanto rústicos, embora atraentes. Winston se dirigiu à escada. Era inútil tentar o elevador. Mesmo na época das vacas gordas, ele raramente funcionava. E agora a eletricidade era racionada ao longo do dia. Fazia parte da campanha de economia que antecedia a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar, e Winston, que já tinha seus 39 anos e uma úlcera varicosa logo acima do tornozelo direito, subiu devagarinho, parando diversas vezes para descansar ao longo do trajeto. Em cada andar, diante da porta do elevador, o cartaz com o rosto enorme o observava da parede. Era uma dessas figuras ilustradas de modo que os olhos nos acompanham por toda parte. O grande irmão está observando você, dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz adocicada lia uma lista de cifras que de alguma forma estavam relacionadas com a produção de ferro gusa. A voz surgia de uma placa metálica retangular parecida com um espelho fosco, que se encontrava embutida na superfície da parede direita. Winston girou um botão e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho, conhecido como teletela, podia ter seu volume reduzido, mas era impossível desligá-lo completamente. Winston se aproximou da janela. Era uma figura pequenininha, frágil, cuja magreza era até mesmo realçada pelo uniforme do partido, um macacão azul. O cabelo era bem loiro, o rosto naturalmente rubro e a pele destratada pelo sabão ordinário, as giletes cegas e o frio do inverno que mal havia passado. Lá fora, mesmo observado através da vidraça fechada, o mundo parecia gelado. Na rua, pequenos redemoinhos de vento faziam flutuar e girar aos pequenos aspirais a poeira e o papel picado. E embora o sol cintilasse e o céu fosse preenchido de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, exceto nos cartazes colados por toda parte. A figura bigoduda seguia observando cada canto do cenário. Já na fachada da casa do outro lado da rua, se podia ver mais um deles. O grande irmão está observando você, dizia o letreiro, e os seus olhos escuros pareciam buscar os de Winston. Ao nível da rua havia outro cartaz, com uma das pontas rasgadas, tremulando com o vento, ora cobrindo e ora descobrindo a palavra Ingesog. Ao longe, desceu um helicóptero dando rasante nos telhados. Ele pairou no ar por alguns momentos, tal qual uma libélula, e depois se afastou num voo em curva. Era a patrulha da polícia, espiando as janelas das pessoas. As patrulhas, no entanto, não eram um problema. O único problema era a polícia do pensamento. Por trás de Winston, a voz da teletela ainda tagarelava sobre o ferro gusa e o total cumprimento das metas do novo plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho ou ruído que Winston fizesse que fosse mais alto do que o sussurro seria captado pelo aparelho. Além disso, enquanto estivesse dentro do campo de visão da placa metálica, também poderia ser observado. É claro que não era possível determinar se, num dado momento qualquer, alguém estava vigiando do outro lado. Era impossível saber com que frequência a polícia do pensamento bisbilhotava a casa deste ou daquele indivíduo. Na verdade, era concebível que ela observasse todos ao mesmo tempo. Fato é que poderia se conectar a determinado aparelho no momento que desejasse. Assim, era necessário viver por conta do hábito transformado em instinto, supondo que cada som seria ouvido,
e cada movimento examinado, ao menos se a escuridão não fosse completa. Winston mantinha suas costas voltadas para a teletela. Era mais seguro, muito embora soubesse que, em certos casos, até mesmo as costas de uma pessoa poderiam ser reveladoras. A 1 quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se branco e imenso sobre a paisagem acinzentada de poeira. Era isso. Pensou com certa repugnância. Isso era Londres, a principal cidade da pista 1, que por sua vez era a terceira província mais populosa da Oceania. Tentou localizar na memória uma recordação infantil que pudesse lhe dizer se Londres sempre estivera aquele aspecto. Aquelas casas apodrecidas do século XIX, com as paredes laterais escoradas com vigas de madeira, as janelas remendadas com cartolina, os telhados com chapas de ferro enrugado e os jardins com muros em ruínas. Acaso sempre estiveram lá? E as crateras deixadas pelo bombardeio, onde o pó de gesso dançava pelo ar e o mato crescia se espalhando pelos montes de escombros? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras, ainda maiores, de onde tinham brotado sórdidas colônias de cabanas de madeira que se assemelhavam a galinheiros. Mas era tudo inútil. Ele já não conhecia mais lembrar. Nada restava da sua infância, exceto uma série de quadros muito iluminados que se sucediam sem paisagem ao fundo e eram quase sempre incompreensíveis. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em nova língua, nota do tradutor, trata-se do idioma oficial da Oceania, a nova língua. Era totalmente diferente de qualquer outro objeto da paisagem. Era uma imensa pirâmide de o ministério era uma imensa pirâmide de concreto branco cintilante que se erguia, terraço por terraço, até uma altura de 300 metros. Mesmo de onde estava Winston conseguia ler as letras estilosas encravadas na fachada ao ler os lemas do partido. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Diziam que o Ministério da Verdade continha 3.000 salas acima do nível do solo e ramificações similares no subsolo. Espalhados por Londres havia mais 3 construções de tamanho e design semelhantes. Elas dominavam de tal forma a arquitetura em seu entorno que no telhado das mansões Vitória era possível ver todas as 4 ao mesmo tempo. Elas formavam as sedes dos 4 ministérios que dividiam entre si todas as funções governamentais. O Ministério da Verdade, que cuidava das notícias, do entretenimento, da educação e das artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. E o Ministério do Amor, responsável pela manutenção da lei e da ordem. E o Ministério da Fartura, que tocava as questões econômicas. Seus nomes em nova língua: Miniver, Mini-Paz, Mini-Amor e Mini-Far. O Ministério do Amor era verdadeiramente aterrorizante. O edifício inteiro não tinha uma janela sequer. Winston nunca estivera por lá. De fato, nunca havia se aproximado sequer a meio quilômetro de distância. Em todo caso, era impossível adentrar o prédio sem uma justificativa oficial. E ainda assim, atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadoras. Até mesmo as ruas que levavam às suas barreiras externas eram patrulhadas por guardas com cara de gorila, vestindo fardas negras e empunhando cacetetes articulados. Winston se voltou abruptamente. Havia fixado no próprio rosto a expressão de otimismo tranquilo que era aconselhável usar sempre que se fosse encarar a teletela. Atravessou a sala e adentrou na cozinha minúscula. Tendo saído do ministério naquela hora, havia perdido a hora da cantina, no almoço, e tinha consciência de que não havia em casa mais comida do que um naco de pão escuro, que seria sua refeição na manhã seguinte. Retirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor, com um rótulo branco onde se dizia Gin Vitória. Ela exalava um cheiro oleoso e enjoativo, como aguardente de arroz chinês. E Winston serviu quase uma xícara de chá. Se preparou para um baque e engoliu tudo de uma vez, como se fosse um remédio. Imediatamente seu rosto ficou avermelhado e seus olhos começaram a lacrimejar. A bebida lembrava
ácido nítrico puro, e ao entorná-la goela abaixo, tinha-se a nítida impressão de ter levado um golpe de cacetete na nuca. No instante seguinte, entretanto, a ardência na barriga a aplainou, e o mundo começou a parecer mais agradável. Retirou um cigarro do maço de cigarros Vitória e, por descuido, o manteve na vertical, o que fez com que o fumo todo caísse no chão. Voltou a puxar mais um cigarro, desta vez com mais cuidado. Retornou à sala de estar e se acomodou numa cadeira junto a uma mesinha que ficava à esquerda da teletela. E da sua gaveta tirou uma caneta, um tinteiro e um caderno grosso, de lobada vermelha e capa acartonada, ainda inteiramente em branco. Por algum motivo, a teletela na sala havia sido colocada em uma posição incomum. Em vez de ser acoplada, como era normal, na parede de fundo, de onde poderia visualizar toda a sala, estava instalada na parede mais longa, oposta à janela, e em um de seus lados havia uma pequena reentrância, onde Winston se encontrava sentado, e que na planta do edifício provavelmente tinha sido destinada a abrigar uma estante de livros ou algo assim. Estando nesse espaço e se mantendo bem junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que se referia à visão. Ele ainda podia ser ouvido naturalmente, mas contando que permanecesse exatamente no mesmo lugar. Espera aí que agora me perdi. Parará. Tá. Permanecesse naquela posição, não podia ser visto. De certa forma, foi a planta pouco usual do apartamento que lhe deu a ideia de fazer o que estava por fazer. Mas o caderno que acabara de tirar da gaveta da mesinha também lhe estimulou. Era um encadernado lindo, com papel macio cor de creme, levemente amarelado pelo tempo. O tipo de coisa que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Assim, dava para imaginar que o caderno devia ser ainda bem mais antigo. Ele o tinha visto na vitrine de uma lojinha de bugigangas, caindo aos pedaços, num dos bairros pobres da cidade. Já não lembrava qual deles. Assim que o viu, foi de imediato tomada por um desejo avassalador de possuí-lo. Supostamente, os membros do partido não deveriam entrar em lojas comuns, dedicadas ao livre comércio, como era dito. Mas o regulamento não era obedecido à risca, uma vez que havia diversas coisas, como cadarços de sapato e giletes de barbear, que não podiam ser adquiridas de outra forma. Então, depois de olhar brevemente para os dois lados da rua, Winston adentrara a loja e comprara o caderno por $2,50. Na ocasião, de fato, não tinha consciência de desejá-lo para nenhum propósito específico. Sorrateiramente, o havia levado para casa escondido em uma pasta. No entanto, mesmo estando inteiramente em branco, a mera posse daquele caderno era algo comprometedor. Bem, o que ele estava prestes a fazer era iniciar um diário. Não que se tratasse de algo ilegal, nada mais era ilegal, uma vez que não havia mais leis. No entanto, acaso fosse descoberto, era praticamente certo que seria punido com pena de morte, ou no mínimo uns 25 anos de prisão, em algum dos campos de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para se livrar da graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usado, mesmo para assinaturas. Ele a tinha obtido furtivamente e com alguma dificuldade, somente por sentir que aquele belo papel creme merecia palavras escritas por uma pena de verdade, em vez de ser rabiscado com algum lápis ou caneta tinteiro. Na realidade, Winston não estava habituado a escrever à mão. Exceto por recados bem curtos, o usual era ditar tudo ao fala-escreve, o que, naturalmente, não poderia servir para o caso. Mergulhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe acometeu nas entranhas. Marcar aquele papel era um ato decisivo. Com letras pequenininhas e desajeitadas, escreveu: 4 de abril de 1984. Sigo a leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau.